dentes posteriores são os dentes que estão associados a essa mastigação, a essa trituração. Com os dentes da frente, sobretudo os incisivos, a gente corta, né? Com o canino, é um dente com uma raiz mais comprida, a gente também meio que rasga alguma coisa que seja mais resistente, mas mastigar mesmo, apertar, são os dentes posteriores. Então, essa questão, né, essa característica, assim, as propriedades mecânicas desses materiais que a gente vai utilizar em um dente posterior, essa questão, esse comportamento mecânico, ele é muito mais importante. Já quando a gente pensa em dentes anteriores, a gente pensa sobretudo em um material estético, né? Já que para os dentes anteriores a demanda maior pela estética. Enquanto lá para trás, sim, se uma restauração tiver exatamente da cor do dente, ninguém percebe. Mas se for no dente anterior, de cara, né, vai ficar ali um certo defeito. E aí quando a gente pensa na mecânica, a mecânica é uma das ciências da física, né? Então, que basicamente essa ciência estuda como que as forças agem em um determinado corpo. Então, quando eu aperto uma coisa, quando eu piso em alguma coisa, como que aquela força vai agir naquele corpo, naquele material que eu estou incidindo essa força, né? Então, a mecânica, ela vai estudar isso, né? E a gente estuda, é importante a gente conhecer esse comportamento mecânico dos materiais dentários em decorrência de que a todo momento eles vão estar sendo submetidos aqui às forças mastigatórias. Então, consequentemente, a gente precisa ter algum conhecimento sobre as propriedades mecânicas, porque esse conhecimento que vai ajudar na escolha aí do nosso material. Então, tem material que a gente sabe que é mais resistente, outros nem tanto, e aí a gente vai fazendo as escolhas da forma correta. Eu acho que todo mundo já viu, na turma do dia, tiveram assim divergências quanto à função, mas todo mundo já viu essas bolinhas que alguns idosos ficam apertando. Vocês acham que isso é para quê? Falar em estresse, eu pensava que era como estímulo até a circulação, para estar fortalecimento. Então todo mundo conhece essas bolinhas. Então quando eu aperto aqui, eu estou incidindo o que nessa bolinha? Vamos dizer que ela era redondinha, né? Força. Eu estou incidindo uma força aqui, né? Então a partir do momento, ela era o quê? Arredondada. Que eu coloco uma força, vocês observam que ela é arredondada, não está mais no seu formato original, ou seja, ela está sofrendo o quê? Uma deformação. Então ela está perdendo o seu formato lá original. Só que quando eu aperto também essa bolinha aqui, né, na minha mão, tensões vão estar acontecendo na estrutura desse material, né? Porque qualquer material, por mais que ele seja maleável, elástico, alguma resistência àquela deformação ele vai apresentar, né? E aí essa resistência a gente dá o nome ali de tensões que vão estar acontecendo no interior deste material. Quando o material ele é mais ou menos elástico, enfim, mais emborrachado, a gente aperta tranquilamente, ele deforma, quando a gente abre a mão, ele volta ao seu formato original. Se for um material que seja muito resistente, a gente pode apertar e ele pouco vai deformar. E da mesma forma que vamos ter alguns materiais que se a gente apertar com a mão, ele vai deformar, quando a gente abrir a nossa mão, ele vai continuar deformado, né? Então, os diferentes materiais, eles se comportam de diferentes maneiras. E aí eu falei de tensão, eu falei de deformação. Então, quando a gente pensa em tensão, então quando eu falei o que anteriormente, quando a gente coloca uma força ali no determinado material, tensões vão estar sendo geradas no interior, né? Por quê? Porque ele está sofrendo deformação e por mais que ele seja fácil de ser deformado, mas alguma tensão vai estar sendo gerada. E aí tem um conceito de tensão, que seria a força relacionada de um corpo a uma outra força externa que ele vai estar recebendo. E a gente consegue calcular a tensão, só dividir a força pela área do objeto. Mas não se preocupe que a gente não vai fazer esse tipo de cálculo, né? Isso aí, geralmente quem é da saúde de tórax, que fez farmácia, enfim. E aí, essas tensões, elas podem ser geradas de diferentes formas, né? Pode ser uma tensão de compressão, então
quando a gente pensa em compressão, a gente pensa em comprimir. Então seria o quê? Quando a gente aperta, né, como se fossem duas forças vindo em sentidos diferentes, né? Uma vai para cá, outra vai para cá, e essa borrachinha que era quadradinha, ela começa a enxergar, ou seja, ela começa a deformar à medida que eu aperto, né? E aí, quando eu falo apertar, eu estou falando em comprimir. Ou seja, então, digamos que os materiais restauradores que eu restauro lá no meu primeiro molar, a todo momento ele está recebendo esse tipo de compressão. E esse tipo de tensão vai estar sendo gerada naquele material restaurador. Distensão seria o inverso, né? Então, distensão como se fosse uma tração, quando a gente puxa, como a gente estica uma coisa, né? Então, tem coisas que são super resistentes, você puxa, ela nem deforma, ou algumas que deformam bastante, só depois vem a fraturar, e tem outras que você puxa e rapidamente ela vem a fraturar, né? Seria algo menos resistente. Então isso acontece com os materiais? Acontece. Então quando a gente faz uma restauração com resina composta, o que faz com que essa restauração fique lá no dente? Quem que sabe? O adesivo, né? Só que em vários momentos do dia, né, digamos que o paciente está lá se alimentando, ele aperta, mas ele o quê? Abre a boca, ele fecha e ele abre na hora que está ali mordendo. Então vamos dizer que ele morde ali uma bala super pegajosa, né? Na hora dele abrir, ele vai ter que pôr o quê? Uma força. Então ele vai meio que tracionar aquela restauração. Então se aquele material adesivo ele não suportar essa força ali, tipo, ele está sendo meio que puxado, aquela restauração ela vai descolar, né? Isso levaria a um sucesso dessa restauração. E tem uma outra tensão que pode acontecer aí dentro da nossa boca, que seria a tensão de cisalhamento. Então é como se fosse o cisalhamento, essas forças de cisalhamento, elas acontecem sobretudo aqui na região anterior, né? Então os dentes de trás, né, os dentes posteriores, né, a nossa oclusão basicamente ela se encaixa. Os dentes anteriores eles não tocam, né? Tipo, margem cisal dos superiores com a margem cisal dos inferiores. Ele basicamente fica bem posicionado. Quando, né, se você tiver uma oclusão bacaninha organizada, basicamente vai ser assim. Então, os posteriores eles tocam no outro, né, tem umas posições corretas do encaixe. Não é que o primeiro molar superior ele só toca no primeiro inferior, né, mas tem uma determinada posição. Os da frente, eles não se tocam, né, eles ficam meio que os superiores ficam mais à frente. Só que o movimento da nossa fala, quando a gente se alimenta, a gente movimenta a nossa mandíbula. E esses dentes, eles também vão se tocando. Então é como se viesse uma força de um lado e outra força do outro. Quando os dentes, a mandíbula vai se movimentando. E isso também gera essa tensão de cisalhamento. Então, numa restauração como aquela lá do início, né, que o paciente, sei lá, fraturou lá, sei lá, vamos pensar que aqui é antes da restauração, aqui é o dente fraturado. Então, essa minha restauração aqui, esse meu protocolo adesivo, essa minha adesiva que eu vou colocar aqui para devolver essa forma e essa função desse meu dente, tem que suportar essas forças aí de cisalhamento, porque a todo momento a pontinha dessa restauração vai estar batendo aqui na margem cisal dos dentes inferiores, né? Então, eu preciso saber qual que é a resina que é mais indicada para esse tipo de situação. E quando eu falo em deformar, é como se fosse o quê? Perder, eu estou falando no sentido assim, de perder a sua forma, né? Então aqui tem essa garrafinha PET, né? Então ela está aqui com o seu tamanho. Se eu venho aqui e piso essa garrafa, ela vai, né, passar a ter um outro tamanho, porque eu incidi uma força, né? Tensões foram geradas, mas essa força ocasionou uma deformação no tamanho ali dessa garrafa. Então, tem como se calcular, né, ver tipo, o que era, como que ela ficou, né, o formato, no caso aqui, seria mais ou menos a altura. E tem materiais que possuem comportamento diferente. Tem um material como esse, eu aperto, ele já é forma. Né, eu tirar a força, quando eu tirar a força aqui dessa garrafa que eu apertei, ela vai continuar exatamente com esse formato. Ela não, tipo, não é, tipo, eu tirei o pé, ela volta e fica com essa mesma altura.
Então, como ela não fica, não volta mais para o seu formato original, eu posso falar que essa garrafa PET, ela sofreu uma deformação permanente ou uma deformação plástica. E existem dois tipos de deformação. Existe a deformação elástica e existe a deformação que é plástica. Quando a gente pensa em ver essa palavra aí, elástica, lembra o quê? Uma coisa elástica. O que seria uma coisa elástica? Estica. Hã? Estica. E volta. estica aí E volta. e volta, né? E vai e volta. Então a gente, né, põe uma força, ela vem até aqui, mas se eu abrir minha mão, esse elástico ele fica do tamanho original que ele tinha. Então uma coisa elástica, né, um material elástico seria basicamente esse. E voltando aqui para o que seria a deformação elástica. Então vamos imaginar aqui um bastãozinho branco, eu vim aqui, coloquei uma força para que ele entortar, e ele vai o que? Deformando. Quando eu tirar aqui essa força, ele volta para o seu formato original. Ou seja, então ele deformou, mas não foi uma deformação permanente, né? Não foi uma deformação plástica, foi uma deformação elástica. E qual seria aqui o conceito de uma deformação elástica? O conceito de deformação elástica seria aquela deformação que, quando você tira a força, ela desaparece. Então, eu tirei a força que eu estava entortando aqui esse bastão, né? Volta aqui para o seu formato original. Só que esse bastão ele voltou para o seu formato original porque eu também incidi uma força além do que ele suportava. Porque assim vai ter um limite ali de tensão. Se eu aperto muito, pode ser que eu aperto, eu coloco tanta força que ele vai chegar um momento que ele não volta mais para o seu formato original. E aí, se ele não voltar para o seu formato original, eu vou estar me referindo à deformação plástica. Né? Então, aqui mais uma vez, então, tá? Tinha um bastãozinho aqui, e aí, ó, observe que aqui, eu sofri até aqui, eu inclinei só até aqui. Tirei, ele voltou. Nessa daqui, eu já pus mais força, eu continuei colocando força, e aí, ele não voltou mais para o seu formato original. Eu tiro, ele só subiu um pouquinho aqui, mas não ficou mais no formato que ele tinha originalmente. Ou seja, então ele deformou, não voltou ao seu formato original, ou seja, ele sofreu uma deformação plástica ou permanente. Né? Então, deformação plástica seria aquela deformação, mesmo quando eu tirar ali a tensão, ela ainda vai permanecer. Né? Ela continua mesmo após eu tirar aquela força. E aí vem essa ilustração, fosse um gráfico da curva de tensão, deformação. Então, para essa parte não tem nada de cálculo na prova, é mais de entender, de conseguir interpretar. Então, na prova, com certeza vai ter esse gráfico e alguma coisa eu vou perguntar, né, numa questão reduzida para objetivo e direta, né? Não sobre esse gráfico. Então vamos observar aqui. Então, o próprio nome do título do gráfico é esse aqui, ó. Curva, tensão, deformação. Então, tensão aqui, deformação aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Então tem um material, né, sei lá, um objeto está sendo apertado. E à medida que ele é apertado, ele começa a, está recebendo, à medida que a tensão vai aumentando, né, uma deformação vai acontecendo. Então ele, né, tensões aumentando aqui e ele deformando, né? Então, quando vai subindo, tensão. Quando vai inclinando para o lado... Aí você vai perguntar se é plástica ou elástica. Oi? Você vai perguntar se é da formação elástica ou plástica do gráfico? Pode ser, mas acho que isso é muito fácil. Não? Não. Se a pessoa não sabe definir aí, ela vai Não, ficar... mas eu vou explicar essa parte aqui, ó. E aí observem que, à medida que eu coloco com força, né, aí tensões vão sendo geradas e deformações vão acontecendo. Aí vai. Chegou aqui. Observem que daqui até aqui, a linha está o quê?
Está reta, está bem linear, né? Não está curvando nada, está subindo direto. Se eu parar de colocar a força aqui, o material ele volta completamente ao seu formato original. Então essa linha aqui, retilínea, representa a região dessa curva que refere-se à deformação elástica. E aí, mas se eu não tirar a força, né, e eu exceder o limite aqui de tensão que ele aguenta, aí ele vai começar a curvar. E aí esse limite aqui, entre essa parte que está retinha e essa outra parte começa a curvar, essa tensão máxima aqui seria o meu limite de elasticidade. Então vamos dizer que tem 100 aqui é 105. Eu digo, ó, você só pode colocar até 105 de tensão. Então até aqui ele aguenta tranquilamente. Se eu tirar a força, ele volta para o seu formato original. Mas se eu continuar colocando uma força aqui, aí a curva, né, aí essa linha que estava reta, ela começa a curvar. Aí ela curva. Essa parte curvada refere-se ali à região onde aquele meu material ele já começou a sofrer uma deformação plástica. Então o limite de elasticidade era esse, sei lá, 105. Então aqui eu já fui para 110, então aí já começou a entortar e ele não vai mais voltar ao seu formato original. Se eu não parar de colocar a força, ele vai deformando, até que chega um limite aqui, ó, que ele cai do nada. Então é por quê? Porque ele quebrou, ele fraturou. Então, voltando aqui, essa primeira região aqui onde a curva está, a linha está reta, refere-se aqui ao comportamento elástico do meu material. Então, se eu colocar uma força até aqui, gerar uma tensão até esse nível, tiro a tensão, volta tudo ao normal, o formato. Nada de zero deformação e zero tensão, vai ficar aqui. E à medida que eu vou colocando uma força, tensões vão acontecendo e deformações também. E aí vem. Até aqui, que é o ponto onde essa linha está reta, é o máximo que ela aguenta de força, ou de tensão, aliás, sem sofrer uma deformação permanente. Então, vim até aqui, tirei essa força, pronto, tudo zero novamente. Se eu não tirar essa força e continuar excedendo alguma força aqui, vai curvar esse gráfico aí, e aí ele começa a sofrer deformação plástica, ou seja, não volta mais ao seu formato original. E se mesmo eu vendo que ele já está deformando e eu ainda continuo colocando força, ele vai chegar até um limite máximo aí e ele vai fraturar. Então aqui, ele fratura aqui, então por isso essa linha cai drasticamente. Então, basicamente, é isso que a gente precisa conseguir entender e interpretar. Aqui não tem valores de nada, né? Aqui é só meio que ilustrativo para vocês entenderem, mas aqui a gente poderia estar mostrando aí diferentes valores. E aí, quando a gente observa aquela curva aqui de tensão e deformação, a gente poderia tentar, como se diz, calcular o modo de elasticidade. Então aqui, vamos observar o que seria então o modo de elasticidade. Por quê? Porque em muitos materiais, na bula vai vir exatamente essa informação. Dizendo assim, resina de tal marca tem um modo de elasticidade de tanto. Né? Aí vai dizer, sei lá, 20. E aí você vai dizer se aquele limite ele é o que você deseja ou não. Por quê? O dente, né, os nossos dentes são extremamente resistentes, né, não é fácil de você desgastar um dente quando tem um acidente aéreo, tudo queima, o dente fica, enfim, tem um monte de coisa que a gente já falou. E aí, quando você faz uma restauração, você precisa de um material, né, a restauração não faz o quê? Quando você está fazendo uma restauração, o que você executa ali naquele dente? Você faz um preparo cavitário e aquela parte do dente que foi danificada, enfim, que você ou precisou remover, você vai substituí-la por um material restaurador. E esse material restaurador, o ideal é que ele tenha um comportamento muito parecido com o do meu dente. Então, os nossos dentes são rígidos, são super resistentes, beleza.
Só que até os nossos dentes, eles apresentam um determinado modo de elasticidade, eles aguentam uma determinada deformação sem desgastar, aliás, sem deformar permanentemente, sem fraturar. Então os materiais, eles precisam ter um comportamento parecido, né? Porque quando eu coloco o material ali no interior daquela cavidade, a ideia é que tudo ali vira um ponto único, né? Se eu coloco uma força, ele dobra um pouquinho, então que tudo, tipo, esmalte, dentina e material instalador, dobre mais ou menos do mesmo jeito, sofre as mesmas alterações. Então, modo de elasticidade, pensa o que seria então esse modo de elasticidade: máxima tensão que o material suporta sem sofrer uma deformação permanente. Então, quando diz, sei lá, a máxima tensão o modo de elasticidade é 1020, então quer dizer o quê? Que determinada resina, o máximo de tensão ali que ele aguenta é 1020, não posso colocar mais. Se eu colocar para mais, ele já vai começar a apresentar uma deformação permanente, ou seja, daquela restauração, ela já vai começar a aparecer alguns defeitos nela. Então aquele formato que eu defini, que eu dei lá na anatomia, ele já vai começar a se alterar, porque eu estou colocando uma força, né, uma tensão maior, né, estou exercendo uma tensão maior do que aquele material vai conseguir receber. E aí a gente também consegue calcular esse modo de elasticidade, né, extraindo alguns valores dessa curva, né, tensão e deformação, mas ninguém vai calcular isso também. Uma das questões que tinham, né, algumas vezes eu ponho na prova, sei lá, eu ponho, sempre tem uma daquela aqui, uma dessa aqui com esse gráfico, e aí pergunto extraindo lá para vocês. E tem uma que eu ponho um gráfico parecido com esse e coloco uma dessas afirmações aí, ó. Vamos ver essa primeira aí, ó. Quanto maior o modo elástico, ou o modo de elasticidade, é a mesma coisa, mais rígido é o material, ou menor será a deformação elástica para uma mesma carga aplicada. Aí a gente volta lá para o que seria aí o módulo de elasticidade, né? Tensão máxima que o material suporta sem sofrer deformação permanente. Então, ou seja, é o quanto ele aguenta sem deformar permanentemente. Então, quando eu falo que um material, né, tipo assim, que quanto maior for o seu modo de elasticidade, ou seja, mais ele suporta essa tensão sem sofrer uma deformação permanente. Ou seja, eu posso dizer que ele é um material rígido. Então, se eu falo quanto maior o modo de elasticidade ou o módulo elástico, mais rígido é o material, eu também poderia dizer que, ó, o módulo de elasticidade ele corresponde à rigidez ou uma resistência do material à deformação. Aqui eu tenho só de tirar a deformação plástica. Então, quando eu falo que o material ele é muito rígido, é exatamente por quê? Porque ele aguenta muita tensão até ele vir a sofrer uma deformação plástica, né? Porque esse tipo de deformação é o que a gente não quer que aconteça com os nossos materiais. Porque a deformação permanente, plástica, ela é permanente. Então ela cria o quê? Defeitos. Então a gente não quer que esse tipo de defeito, né, venha, sei lá, a surgir nos nossos procedimentos restauradores. E aí agora eu trago só mais alguns conceitos, termos que estão relacionados com o comportamento mecânico dos materiais, né? Não só de materiais dentários, mas de materiais de uma forma geral. Então, resistência, né? Então, quando eu falo que o material ele é resistência, isso é uma informação muito vaga, né? De uma forma geral, todo mundo entende, essa cadeira ela é resistente. Então, ou seja, ela suporta aí que eu sento em cima, que eu subo em cima, né? Ela aguenta essa força e ela não quebra, né? Ela não sofre nenhuma deformação. E aqui tem um conceito, né? Capacidade que o material tem de resistir a essas tensões sem sofrer uma fratura, né? E aí, quando eu falo em resistência, eu posso também falar em tensão máxima. Ou seja,
A resistência de um material seria o que? Aquela tensão máxima que aquele material suporta antes de vir sofrer uma fratura. Então, todos os materiais, né, até mesmo os mais resistentes, têm uma tensão máxima que ele vai aguentar. Né? Então, tem um limite de proporcionalidade, que é o quê? O quanto ele aguenta de tensão sem deformar permanentemente. E ele tem um outro limite ali de tensão máxima, que é o que ele ainda aguenta antes de fraturar. Né? Porque aí seria o pior resultado porque uma coisa é minha restauração, digamos assim, ela só deformar. Né? Quando ela só deforma, ela ainda tem algum conserto. Né? Quando ela começa a fraturar, aí às vezes já não teria mais nenhum conserto. Um outro comportamento está relacionado à resiliência. E eu até perguntei na turma hoje de tarde, na minha cabeça, eu vou ter que isso para vocês não lerem, mas quando você disse que o Alejandro, Tereza, ele é uma pessoa resiliente, o que você está querendo dizer com isso? Você nem usou essa palavra? Ninguém aqui nunca falou? Esse indivíduo, apesar das adversidades, ele continua tentando até... Onde ele passa, eu digo, esse menino ali é pensa no aluno. Você sabe, né? Que isso aí é. Repete aí, por favor. Para Tereza escutar que ela não sabia. Ele passa por adversidade. Isso. Apesar das circunstâncias, ele se permite continuar até o fim conquistar o objetivo. Alguém mais sabia? Sabia, né? Mas sim. Vamos falar aqui. Então, uma pessoa resiliente é essa, ela passa por, sei lá, como a Tereza, né? Ela perdeu o namorado, ficou sem dinheiro, mas ela vem para aula, ela vai no trabalho, ou seja, ela é uma mulher, né, resiliente. Então, esse mesmo entendimento a gente pode trazer aqui para as propriedades dos materiais. Então, quando eu falo que determinado material é resiliente, é mais ou menos o mesmo entendimento, ó. Propriedade que alguns materiais possuem, né, são dotados de acumular energia quando submetidos à tensão sem ocorrer a fratura. Ou seja, como se fosse uma mola, né, ela tem lá o seu formato, né, eu aperto, né, eu puxo. Quando aquela energia é removida, aquela tensão tira daquele material, ela fica lá com o seu, né, formato original. Então, a pessoa resiliente seria exatamente mais ou menos isso, né? Que acontece o que acontecer, ela estuda, ela está super bem, mesmo passando aí por adversidades. Tenacidade, né, é uma outra propriedade, é um outro comportamento que está relacionado aí às propriedades mecânicas. E aí, essa tenacidade, a gente também você pode calcular toda essa área aqui desse grau, dessa curva, tensão, deformação, e que você chegaria nesse valor. Mas a gente, né, corre dos cálculos, então é só mesmo para entender o conceito. Capacidade de sofrer grandes deformações elásticas ou plásticas até a fratura. Então, essa área aqui, ó, esverdeada, porque esse data show não tem uma cor muito boa, seria aqui uma área que está relacionada só aqui à minha deformação elástica, né? Porque está retinha essa linha aqui. Aqui já começa a curvar, onde vem esse preenchimento aqui, meio que alaranjado. E se eu vier a calcular toda essa área aqui, eu chegaria no valor de tenacidade, que seria o quê? Né? A capacidade que alguns materiais eles possuem tanto de sofrer deformação elástica quanto deformação plástica até de vir a fraturar. Então, se eu falar que um determinado material ele é muito tenaz, né, está relacionado à tenacidade, estou querendo falar isso, né, que ele sofre aí grandes deformações elásticas, grandes deformações plásticas, só depois ele vem a fraturar. Vai ser ainda aqui a aula. Só para... E aí, uma coisa que é meio que o oposto dessa tenacidade seria o conceito de fragilidade. Então, quando a gente fala que algo é frágil, seria aquela coisa que logo quebra, né? Olha o conceito aqui de fragilidade, ó. Relativa incapacidade, ou seja, não tem capacidade de um material sustentar a deformação plástica antes da fratura. Eu falei para vocês que
como é que acontece geralmente aquela curva tensão-deformação? A curva sobe reta, né? Então dela está reta deformação o quê? Plástico. Plástico. É elástica. Reta, elástica. Aí quando digo que é plástico. Depois ela curva. Aí é o que? Ali na curva é a plástica. E aí fratura e cai ali a retinha. Só que tem alguns materiais que eles nem conseguem chegar na deformação plástica. Né? Eles de cara vão reto e já quebram, já fraturam. E esses materiais seriam aqueles que a gente pode se referir a eles como materiais frágeis. Olha aqui, essa está o formato mais ou menos que eu falei até então, né? Que é o material A. Vem reto, bater aqui elástico, curvou, deformação plástica, fraturou, cai para baixo. Esse é a mesma coisa. E esse, vocês observam aqui, ó, que só vem reto. E do cara já fraturou, ou seja, nem ficou curvado. Ou seja, então, entre os materiais, sei lá, estou exemplificando aqui, o material A, B, C, se eu for dizer qual desses aqui é o material frágil da história, é o C. Por quê? Porque ele só sofreu deformação elástica, está retinho e já quebrou. Então, fragilidade seria isso, um material que ele nem se deforma de forma plástica e logo ele quebra. Então, seria, né, um material frágil. Aí voltei aqui para falar dessas duas que também são meio que parecidas, embora opostas: ductilidade e maleabilidade. Então, quando eu falo que um material ele apresenta alta ductilidade, eu estou querendo dizer o quê? Que eu consigo puxar muito esse material, ele vai deformando, ele vai afinando e eu continuo puxando e só depois é que ele fratura, ou seja, que ele arrebenta. Vamos supor que foi feito exatamente isso aqui nessa ilustração. Não sei se aqui é um prego, o que é um parafuso,